Olá, povo de Deus, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um dia de consagração ao Senhor Jesus, mais um sábado abençoado para a gente estar louvando e bendizendo o nome santo do Senhor Jesus. E eu te convido a estar aqui conosco, glorificando, enviando essa palavra para alguém, abençoando a vida de alguém nesse sábado, em nome do Senhor Jesus, esse sábado maravilhoso. Aqui está um sol maravilhoso. Cássia, bom dia, a paz do Senhor Jesus, minha irmã. Fique à vontade, dá um glória a Deus aí, Cássia. Vamos glorificar o Senhor Jesus nessa manhã. Estou muito feliz de estar aqui novamente para estar trazendo, se consagrando ao Senhor Jesus juntamente com meus irmãos em Cristo. Vou estar até acenando aqui para você, Cássia. Bom dia. A paz. Enquanto os irmãos não entram, vamos estar aqui falando um pouco, do dia de hoje. Essa mensagem é uma mensagem muito forte que Deus tem falado no meu coração. Glória a Deus, minha irmã. Rogério, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Enquanto os irmãos estão se aquecendo aí para entrar na live, alguns estão tomando café, Eu vou estar aqui falando um pouquinho com vocês, uma mensagem muito especial que Deus tocou do meu coração nessa semana, ministrou em meu coração. Eu quero estar compartilhando com vocês em nome de Jesus. Nessa manhã, desculpe um pouco, a cara aqui da irmã, que a irmã agora é mamãe, então a gente fica um pouquinho cansado, a gente tem que cuidar do bebê, a gente fica um pouquinho cansado, mas o Senhor renova todas as coisas, O Senhor é maravilhoso, Deus é maravilhoso. O que seria de nós se não fosse esse Deus maravilhoso? Então você que está assistindo depois dessa live, envia para um irmão, envia para alguém que você quer evangelizar ou que quer levar uma mensagem para o coração dessa pessoa. Ficaremos muito felizes nessa manhã se você realizar isso em nome de Jesus, se você puder mandar aviãozinho para alguém. Será uma bênção, meu irmão, minha irmã. Clênia, bom dia, a paz do Senhor Jesus, minha irmã. Fique à vontade, estamos aqui para pregar o Evangelho, as boas novas em nome de Jesus. Rosane, bom dia, a paz do Senhor Jesus, minha mamãe querida. Fique à vontade, vamos estar aqui falando do Senhor. Tem coisa melhor, irmãos? Não tem coisa melhor de estar na casa de Deus, entronizado na presença do Senhor Jesus. Então eu te peço agora em nome de Jesus, A hora já está avançando, eu vou estar orando agora para a gente estar dando início a esse dia especial, dia de consagração ao Senhor Jesus. Vamos orar, irmãos. A paz do Senhor, igreja linda. A paz do Senhor, igreja linda. Vamos dando glória aí. Feche seus olhos, por gentileza. Vamos estar orando, falando com o Senhor nesse momento. Amém? Vamos lá? Senhor, meu Deus, nosso Pai, estamos, Senhor, diante de Ti nessa manhã. Obrigada, Senhor, por todos os benefícios. Obrigada pela saúde, pelo alimento. Obrigada pela provisão. Obrigada, Senhor, pelas respostas, pelo cuidado, pela proteção, Senhor. Tu és um Deus de perto e Tu és um Deus de longe. Muito obrigada, Senhor, porque não existe Deus além de Ti, não existe Senhor, Salvador, um Deus tão poderoso, tão tremendo, tão supremo, tão acima do que a Ti.
um Deus que surpreende, um Deus que constrange com o seu amor, com o seu cuidado. E por isso, Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome, porque tu és fiel, tu és Senhor, tu és Salvador, tu és amigo, tu és juiz dos juízes. E nesse momento, Senhor, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, porque esse nome tem poder e autoridade para desfazer toda obra maligna de Satanás. Então, Pai, em nome de Jesus, nós levantamos como igreja para clamar nessa manhã e te pedir socorro. Pedir, Senhor, que o Senhor venha entrar em providência nas causas do teu povo, entrar em providência das nossas causas, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor sabe exatamente o que o inimigo tem tramado, o inimigo tem planejado contra o teu povo, Senhor. Não é desde agora, Senhor, é desde o início de tudo, Senhor. O inimigo tenta, mas ele tenta para cair em nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos por isso, Senhor, porque nós vemos a derrota do inimigo. Glória a Deus, Senhor. Nós te glorificamos nessa manhã, porque quem dá a última palavra é o Senhor. Pai, nós te glorificamos porque é o Senhor que determina, Senhor, os dias das nossas vidas, é o Senhor que determina a saúde, é o Senhor que determina o alimento, a prosperidade, a proteção, é o Senhor que providencia tudo em nossas vidas, na vida daquele que crê, que profetiza, que levanta a voz em alto som e fala: Senhor, eu sou seu. Aleluia, glória a Deus. A minha alma te pertence, Senhor. Eu quero declarar isso nessa manhã. Eu sou tua, Senhor. Eu sou tua. Em nome do Senhor Jesus, a minha família é tua, Senhor. Deus, essa live é tua. Todos aqueles que te seguem através dessa live, Senhor, através dessa página, Senhor, eu quero declarar que todos eles também são teus, Senhor, em nome de Jesus. Visita cada lar, cada família, Senhor, nessa página. Visita, Senhor, as causas dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui, Senhor, como igreja, levantando, Senhor, nossa voz para clamar por esse povo. Pedir, Senhor, socorro por cada um, por cada causa, por cada pedido, por cada choro, por cada clamor, Senhor, em nome de Jesus. Vai de encontro a cada lar, a cada família, Senhor. Faz o milagre. Eu não sei o que eles necessitam, Senhor, mas o Senhor sabe o que cada um necessita, Senhor. Queremos, Senhor, colocar também nas tuas mãos cada pessoa que faz parte dessa página, que venha que traga, Senhor, que venha trazer o teu evangelho, que venha participar, Senhor, para trazer suas boas novas, Senhor. Entregamos, Senhor, a vida de cada mulher, Senhor. Cada uma é especial para ti, Senhor. Cada uma tem uma importância no teu reino. Tem uma importância para essa página, Senhor. Pai, em nome de Jesus, visita as causas de cada uma também, Senhor. Cada uma que tem se levantado aqui, Senhor, em amor, em propósito voluntário de fazer a tua obra, Senhor, de fazer a tua vontade, de trazer a sua mensagem, não importa se é 1 ou 2 ou 3, se é 10, se é 20, se é 100, se é 1000 pessoas que estão assistindo ou que vai assistir depois, Senhor. Abençoa, honra, Senhor, a vida de cada mulher, Senhor, que vem se levantado, Senhor, para estar fazendo, Senhor, tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa os governantes, abençoa, Senhor, dê sabedoria os políticos, Senhor, que governa, Senhor, esse Brasil, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, essa terra é tua. Queremos declarar, Senhor, que essa nação é sua, Pai. Em nome de Jesus, nada passa, Senhor, desapercebido de ti. Nada sai do seu controle. Deus, toma o controle do Brasil, toma o controle das nossas vidas, toma o controle das nossas famílias, toma o controle, Senhor, da nossa vida, Pai. Precisamos de Ti. Por isso que nós estamos aqui nessa manhã se consagrando a Ti, Senhor. Pai, tudo que está em oculto, Senhor,
Toma providência, Senhor. Tudo aquilo que o inimigo tem tramado no oculto, Pai, nós te apresentamos nessa manhã. E também apresentamos as nossas vidas a Ti, Senhor. Cremos em Ti. Esperamos em Ti, Senhor. A resposta, Deus. Deus, manda fogo, Senhor. Dá resposta, Senhor, inimigo das nossas almas nessa manhã, Pai. Toma providência, Senhor, em nome de Jesus, porque só Tu podes, Espírito Santo. Só Tu podes, Jesus. E eu creio em Ti. Eu espero em Ti, Senhor, a resposta, Senhor. De todas as causas, Senhor, como Teu povo também espera. Nós Te agradecemos, Te louvamos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Gabi, bom dia. A paz do Senhor Jesus, minha irmã. Glória a Deus, receba essa oração aí da parte do Senhor Jesus. Saiba que Ele está pelejando por você, pelas suas causas, em nome do Senhor Jesus. Agindo Ele, quem impedirá? Ninguém. Ninguém pode impedir a vontade, o mover do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. E é exatamente isso, né? A Bíblia é cheia de exemplos, de testemunhos de exatamente isso, né? De um Deus poderoso que governa, um Deus poderoso que cuida, que salva, que liberta, que transforma, que tem promessas, que tem projetos, que tem sonhos para os seus, né? Todo aquele que confessa, todo aquele que levanta a sua mão e confessa ao Senhor Jesus, automaticamente, o que é ligado na terra será ligado no céu. A mão é, né, um membro de conexão. A mão é um membro, né, que quando você levanta, não é em vão, né? Automaticamente há uma conexão, né? Você levanta para o alto. O que é, né? O que é pedido aqui é transmitido para o céu. Há uma conexão, né? O povo de Deus sabe disso, que a mão há uma conexão. Então, quando você levanta suas mãos e declara, é tudo que o Senhor quer de mim, de você, de toda a humanidade. É levantar as mãos e declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Declarar, igreja linda do Senhor Jesus, Tami, te amo, bom dia, a paz do Senhor Jesus. É declarar que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o Deus das nossas vidas, que Ele é o Deus Salvador, Libertador, e que as nossas vidas pertencem a Ele. É tudo o que o Senhor quer, é tudo o que Deus quer, né? Desde o início da humanidade. Que o seu povo, que a humanidade venha se render a Ele. Ele veio para o povo de Israel, né? O projeto inicial era salvar o povo de Israel, resgatar esse povo que sempre, né, foi colocado como escravo, como cativo. Satanás sempre com seus projetos para destruir, né, o povo de Deus, para destruir os filhos de Deus, mas Deus sempre acima de tudo. Glória a Deus. Deus, um Deus supremo, um Deus único, Senhor, Salvador, que está acima. Nada pode, com o seu agir, com os seus projetos, com os seus sonhos sobre as nossas vidas. O que Ele quer é o quê? Fidelidade, obediência. Ele só quer isso. Que as demais coisas é acrescentada às nossas vidas. E é mais um dia que nós vamos ver uma história semelhante a isso, né? Um Deus que tem promessas, um Deus que tem projetos, um Deus que cuida, que salva, que liberta, que transforma, né? Que faz tudo nas nossas vidas e que, agindo Ele, ninguém pode impedir. Nós vemos isso, né? A palavra que foi ministrada no meu coração essa semana foi a palavra acerca de Moisés, né? Quando Moisés foi colocado no cesto e lançado ao rio, né? Sua mãe aflita, porque Faraó tinha decretado, né? Decretado que
fosse morto, né, que matasse todas as crianças, todos os homens da época, toda criança, todo bebê que nascesse do sexo masculino, ele tinha decretado a morte dessas crianças. Então ele mandou, né, os seus soldados para visitar cada casa e pegasse essas crianças e matasse, né? Por quê? Perseguição, queria destruir, né? Queria que os projetos de Deus fossem o que? Falidos. O inimigo sabia, né, que através desse nascimento de um varão, o povo de Deus ia ser liberto, o povo ia ser tirado do cativo, né, do exílio. Tudo isso começou com o quê? Com José, né, lá no Egito. José foi levantado governador, passou por tantas coisas antes, né, foi vendido, enfim, foi traído pelos seus irmãos, foi lançado no poço. Estou contando aqui resumidamente, né, irmãos? Foi lançado no poço, foi vendido, foi parar lá no Egito, né? Depois foi trabalhar na casa de um dos servos, né, de Faraó, e lá a mulher desse servo falou que ele estava tendo caso com ela, enfim, foi perseguido, foi preso por causa disso. Depois disso que ele foi preso, ele foi o único que revelou os sonhos, né, para Faraó, os sonhos que Faraó estava tendo, que ia passar a terra do Egito 7 anos, né, de fome, de dor, de tristeza, e depois 7 anos de fartura, que era o sonho das vacas magras e as vacas gordas. E depois disso, né, ele foi exaltado tremendamente, virou governador do Egito. Depois disso, o que acontece? Ele trouxe a sua família, né, para o Egito. Ele trouxe, né, a família dele para habitar na melhor parte do Egito. Estou resumindo aqui, né? Faraó deu toda a legalidade, Faraó deu, né, autoridade para José fazer isso, para governar, porque ele era um bom administrador. Desde o início, a palavra fala que tudo que José colocava as suas mãos era próspero, era bendito, né? Isso é uma consequência da vida daquele que confessa Jesus, que fala, ó, eu sou seu, eu sou o seu povo. E é isso que eu quero declarar também na sua vida agora, nessa manhã, em nome de Jesus. O que falta de cada um de nós, do povo, né, é se reconhecer como servo, como filho de Deus. É isso que Deus quer, né? E as bênçãos vêm através da obediência e da fidelidade ao Senhor Jesus. É isso que Deus também quer falar comigo e com você. Então, o que aconteceu, né? Ele trouxe, né, voltando à história aqui, ele trouxe a sua família, né, a habitar no Egito. E ali, o povo de Deus prosperou, o povo de Deus cresceu, né, se multiplicou na terra do Egito. Então, os egípcios começaram a temer esse grande número, né, dos hebreus ali naquela terra. Ficaram se sentindo intimidados. Então, o faraó, né, começou a perseguir e colocou o povo de Deus como escravo, né? Ou seja, vocês têm que ficar abaixo, né? Vocês têm que estar abaixo dos meus pés, né? Sentir a poeira mesmo da terra aí, ó, a cara no chão, serem escravizados, trabalharem para mim dia e noite, né? Porque eu sou maior, o meu povo é acima do povo de vocês. Ou seja, olha que coisa interessante, né? Deus já está falando aqui que mesmo que você esteja no lugar impróprio, mesmo que você esteja, né, no lugar que há uma sentença de morte, mesmo que você esteja no lugar de uma sentença de escravidão, de derrota, né, de tristeza, de morte, de qualquer sentença maligna,
Deus te faz prosperar. Deus te faz florescer nesse lugar. Deus faz você sobressair nesse lugar. Porque quem é que está em você? Quem você carrega? Qual é a presença que você carrega? É a de Deus. Então não importa onde você esteja, não importa a situação que você esteja passando, Deus te fará prosperar aonde você estiver. Por mais que esse lugar aparentemente seja impróprio, seja desconfortável, seja ruim, seja desagradável, seja repugnante, seja sufocante para você, né? Não importa. Você é um escolhido do Senhor. Você é separado pelo Senhor Jesus. Então, aonde você estiver, você vai prosperar. Você vai florescer, né? E Deus vai ser exaltado através de você, em nome do Senhor Jesus. Pinheiro, Ingrid Pinheiro, fique à vontade. Em nome de Jesus, estamos aqui trazendo a mensagem do Senhor. Bom dia, fique à vontade. Então, aonde você estiver, você vai prosperar em nome do Senhor Jesus. E foi isso que aconteceu. José prosperou naquela terra, foi exaltado naquela terra. A família dele prosperou naquela terra, cresceu, grande foi o número naquele lugar. Então, Faraó ficou incomodado, né? Chegou até a descendência aí, que gerou Moisés, né? Joquebede, que era mãe, gerou Moisés. E Moisés foi escolhido por Deus para o quê? Libertar, mudar, né? Ser um instrumento de Deus para mudar o caminho, mudar a história de Israel, né? Mudar essa sentença. Então, a mãe dele, aflita, né? Sabendo do decreto, né? Sabendo da ordem de Faraó, pegou Moisés, botou Moisés num cesto, preparou um cesto, né? Totalmente apropriado, e botou Moisés no rio, lançou Moisés no rio. Gente, olha, vou te falar. Que confiança é essa? Que fé é essa? Né? A certeza, né, de uma mãe que ama seu filho, colocar no cestinho, lançar no rio e acreditar, confiar que Deus vai cuidar. Também tem outra visão aí, né? O amor dela foi tão grande que ela abriu mão, né, de ter seu filho com ela, do convívio, né, do amor, do afeto, enfim, de tudo, de criar aquela criança, né? Ela preferiu abrir mão para ele estar vivo do que ter ele e ele sofrer essa sentença de morte. Que amor é esse, né? Um amor maravilhoso que só Jesus, só Deus pode dar para um ser humano, né? E agora, como eu sou mamãe, eu posso ter uma ideia, né? Dimensão desse amor, que é um amor muito semelhante, né? Para mim, muito semelhante de Deus. Mãe de verdade, né? A gente está falando de mãe de verdade. Porque o mundo tá meio difícil, né, irmãos? O mundo tá meio complicado aí, as pessoas estão meio estranhas. Mas quem é uma mamãe de verdade, né, que ama, nossa, abrir mão, né, colocar num cestinho e deixar, né, o rio levar, nossa. Eu imagino o coração dessa mãe, né? Aflita humanamente, mas espiritualmente, né, o lado dela espiritual, ela exerceu a fé dela, colocou num cestinho e deixou o rio, né? Eu tenho certeza que Deus mandou, né, anjos. Deus estava ali com seus olhos fixos em Moisés naquele cesto. Quanta coisa aconteceu naquele cesto, a gente já pode aqui conjecturar, né? Quantas coisas acontecem nas nossas vidas. Às vezes você acha que está nesse cestinho também, né? Nós somos colocadas nesse cestinho espiritualmente, e ali, ó, a princípio, né, a gente fica muito vulnerável, a gente não sabe o que vai acontecer no rio, são muitas surpresas, né? Tem muitos
bichos ali, né? Enfim, tubarão, jacaré, né? Cobras, tudo fica perto do rio. São animais, né, que se alimentam, né, de carne, enfim, são carnívoros. Quanta coisa acontece, né? Ou seja, a gente pode botar esses animais como os inimigos da nossa alma aí, né? Vamos conjecturar aqui, vamos imaginar quanta coisa, né, tem acontecido na sua vida. Parece que você está ao redor, né? Ao derredor existe, tá na palavra isso, né? Demônios com seus projetos malignos tentando te naufragar, tentando, né, fazer você morrer, perecer, como aconteceu com Moisés no cestinho. Mas quem dá a última palavra? A vida de Moisés pertence a quem? Ao Senhor Jesus. Uma vez que você declara isso, uma vez que você confessa isso, irmãos, acredita. Acredita. Deus, Ele cura. Deus, Ele guarda. Deus trata. Deus protege. A obra é completa. Muitas das vezes, nós, né, esperamos grandes coisas para achar que Deus está protegendo, que Deus está cuidando, que Deus está sarando, que Deus está fazendo, que Deus está trabalhando. Mas Deus está trabalhando todos os dias nos detalhes, nas pequenas coisas. Deus está trabalhando quando você entra numa condução e volta para a tua casa, guardada e protegida pelo Senhor Jesus. Deus está trabalhando quando Ele te dá a condição de se alimentar. Deus está trabalhando quando Ele te protege, né, de todo mal, de todo perigo. Deus está trabalhando quando você está deitada na cama e não consegue levantar. Deus está trabalhando quando Ele guarda a sua casa, sua família, seus filhos, guarda seu marido, guarda seus amigos. Deus está trabalhando no sim e no não. Deus está trabalhando. Muitas das vezes o não é uma proteção, é livramento. E muitas das vezes, né, a gente está com a visão pequena. A gente está achando que Deus não está ali. Aconteceu isso, exatamente isso aqui nessa história que eu estou falando. A mãe de Moisés recebeu um decreto. Seu filho vai morrer. Não vai viver. Ela recebeu um não. E através desse não, tudo foi revertido. Foi o não que fez ela ter essa ideia, montar uma estratégia, botar o menino no cestinho e lançar no rio. E o que aconteceu depois? Né, a gente vai ler agora. Quero ler. Eu estou aqui contando já a história, né? Já fazendo um resumo com os irmãos, mas é importante ler, né? Isso está em Êxodo. Êxodo capítulo 2. Vamos ler agora aqui, que fala sobre o nascimento de Moisés mesmo. E foi ali um homem na casa de Levi e casou com a filha de Levi. E a mulher concedeu à luz a um filho. Vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e revestiu com barro e betume. E pondo nela o menino, pôs juncos à margem do rio. Ou seja, pegou o cestinho, lançou no rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia acontecer. Alguém, né? Ou seja, a irmã dela, a tia, ficou de longe, vendo o que ia acontecer com aquele cestinho. E a filha de Faraó desceu para se lavar-se no rio. E as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que o tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se, olha só, o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama
das hebreias que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe, vai. Foi, pois, a moça e a chamou a mãe do menino. Olha só que coisa, coincidência que não é coincidência, né, irmãos? Olha que coisa maravilhosa aqui, né? Vou ler até novamente aqui esse pedaço, que eu, né, ficou um pouco tremida aqui, que a minha visão tá só Jesus hoje, mas amém. E disse, ó, versículo 12, e disse certamente, não, desculpa, irmãos, versículo 5, e a filha de Faraó desceu para se lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu o menino, eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse, dos meninos dos hebreus é esse. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, irei chamar uma ama das hebreias que cria esse menino para ti. E a filha de Faraó, então vá, chame a moça. Chamou quem? A mãe do menino. Olha só como é que Deus é maravilhoso, né? Ele ajeita todas as situações. Por mais que você ache que isso não tem jeito, que vai ter fim, né? Que não vai acontecer, que os seus sonhos, que os projetos, né, que Deus tem sobre a sua vida não vai acontecer. Deus está falando aqui para você. Ele é o Deus que cria situações. Ele é o Deus que reverte tudo. Ele sabe como faz, como traça. Ele sabe o projeto melhor sobre a sua vida. Para a sua vida. Então, o que eu te aconselho hoje? Entregue os seus projetos. Entregue o cestinho hoje, nessa manhã. Entregue esse cestinho. Entregue o seu projeto. Entregue seu sonho. Entregue, né, a sua vida, o seu amor. Tudo isso era Moisés para sua mãe, né? Entregue aquilo que você tem gerado no oculto, aquilo que só Deus sabe que você tem gerado no seu coração. Entregue nessa manhã. Por quê? Porque Deus tem o caminho, Deus tem o traçar melhor, Deus tem a melhor forma de fazer isso se concretizar na sua vida de uma forma maravilhosa, perfeita aos olhos do Senhor. Aparentemente parece, né, que tudo está estranho, porque você está passando por uma tribulação, o mar está batendo. E isso aconteceu com Moisés naquele cestinho. Uma criança indefesa no cestinho, né, inocente. E Deus guardou, Deus protegeu, irmãos. Deus não falhou em nenhum momento. E eu estou aqui para te lembrar exatamente isso, que Ele não errou, que Ele não falhou, que Ele não errou com você, que Ele não errou com os seus projetos, que Ele não errou com a sua família. Ele não errou com tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida. Tudo tem um propósito, tudo tem algo, né? Tem um projeto aí, tem uma promessa aí, tem uma visão de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. Moisés foi resgatado por aquela mulher e acabou sendo criado, né? Por quem? Pela sua própria mãe. Sua própria mãe alimentou, sua própria mãe cuidou daquela criança, porque há uma promessa. Deus levantou Moisés para libertar aquele povo. Passou-se anos depois, que tudo foi começando a acontecer. De repente, né, esses anos aí, ó, como aconteceu na vida de Moisés, depois de muitos anos, ele já velho, que ele foi levantado para libertar aquele povo. O povo ficou muitos anos, né, escravo, cativo lá. De repente tem muitos anos que você está esperando uma promessa, que você está esperando uma resposta, que você está esperando que o quadro, né, da sua vida, a situação da sua vida mude. E eu estou aqui para te mostrar, né, através da palavra,
que não importa o tempo que passar. Depois você pode ler com mais calma, né, a história de Moisés. Não importa o tempo que passar, Deus, quando promete, Ele cumpre. Você é um escolhido do Senhor. A sua casa, a sua família, seus projetos, nada está perdido. Você é um escolhido do Senhor. Ele cuida, Ele sara, Ele liberta, Ele transforma, Ele trata. O que Ele quer? O quê? Obediência. Que você e eu viemos andar na verdade, falar a verdade, ser de verdade. Não tem algo mais poderoso, mais prazeroso para o Senhor do que ver, né, um povo que anda, que obedece, que fala a verdade, que ama a verdade, que tem um caso realmente de amor com a verdade. Deus se agrada profundamente. Você quer que o demônio venha bater em retirada da sua vida? Não sei o que está acontecendo, né? Fala a verdade, anda na verdade, queira a verdade na sua vida. Busque a palavra, busque o Senhor, né? Se consagre, se separe, né? O maior jejum, a maior separação que eu e você podemos realizar nas nossas vidas é o quê? Falar a verdade, andar na verdade, ser de verdade. Obediência é verdadeiramente se afastar do mal, não se agradar no caminho do mal, não se agradar de andar nos caminhos maus. É querer verdadeiramente a cada dia ser limpo, ser liberto, ser transformado. Ser transformado. Essa situação que você está passando, que eu estou passando, que todos passam, é nada para o Senhor. Deus, Ele só quer uma só palavra sua. Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu te amo. Senhor, eu amo a verdade. Senhor, eu quero andar na verdade. Senhor, o que é ligado agora na terra, eu ligo agora contigo no céu. Eu creio que o Senhor vai determinar, que o Senhor vai mudar a história da minha vida, vai mudar a situação que eu estou passando, a perseguição que eu ando passando, né? Às vezes no trabalho acontece muito, na família, entre a sociedade, vizinhos, não importa o que você está passando. Desemprego, enfermidade, né? Não sei o que você está passando, mas uma coisa eu sei, que Ele é poderoso para curar, para salvar, para libertar, para cuidar. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Tudo aquilo que você planeja e imagina, Ele tem um projeto muito melhor, mais bonito, perfeito para mim e para você. E o que Ele quer nessa manhã de mim e de você, que nós venhamos nos render a cada dia, a cada instante. Se render a Ele, aos seus projetos, seus propósitos, seus desígnios, é isso que Ele quer, né? Que não importa as circunstâncias, você fale para Ele, eu sou tua. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Faz de mim o que tu queres, faz da minha casa o que tu queres. Abra tua boca nessa manhã em nome do Senhor Jesus. A batalha está travada, eu sei disso. Mas maior é Deus. Ele pode fazer mudar o quadro da sua vida em nome do Senhor Jesus. Assim como Ele mudou o quadro da vida de Moisés, Ele pode mudar o quadro da sua vida. Assim como Ele mudou o quadro da vida de José, né? José, ele foi vendido, foi lançado no poço, ele foi preso e no final o que acontece? O que aconteceu com ele? Foi exaltado. Virou governador do Egito. O que isso mostra? O Senhor te faz dominar as circunstâncias. O Senhor te faz ter domínio sobre o mal. Através da palavra, poder e autoridade e da prática, o comportamento. Declarar, determinar, porque a palavra diz que a nossa língua, né, tem poder e autoridade. A nossa palavra,
né? A nossa fala tem poder e autoridade. A boca tem poder e autoridade. Então, use agora nessa manhã. Determina, declara, profetiza nessa manhã. Em nome de Jesus, vida, cura, transformação, libertação, renovo. Faça a sua parte somente. Determina em nome de Jesus. Se levante nessa manhã. Ore nessa manhã. Expulse o demônio que está assolando a sua casa, a sua família, a sua vida, né? Ore, chame a sua família para orar. Determina no trabalho aí o que você está passando, determina o que você está passando na vizinhança, na sociedade. Determina também sobre você, porque muitas das vezes, irmãos, eu vou te falar, né? As pessoas ficam achando que o outro é o inimigo, que o outro vai fazer acontecer. Mas e a gente? Né? Muitas das vezes tudo está acontecendo porque a gente não confia na gente, a gente não acredita na gente, a gente já não tem fé sobre nós mesmos. Né? Muitas das vezes a questão psicológica influencia bastante. Então, muita coisa está aqui. Então você vê que, na verdade, o ser humano, o maior desafio é vencer si mesmo. O maior desafio é vencer você mesmo. Os seus fantasmas, os seus pensamentos, né? Os pensamentos disfuncionais que acontecem. Muitas coisas vêm sobre você. Muitas das vezes, né, a maior dificuldade é vencer os traumas, as dores emocionais. Por isso que é importante o tratamento, procurar ajuda de um profissional, né? Unir a sua fé, tudo é transformado. Né? Tratamento, mas a fé, tem algo mais poderoso do que isso. Então, muitas das vezes as coisas não estão acontecendo também, né? Levando agora para o campo físico e psicológico, é porque você não está procurando ajuda. Você acha que você pode vencer isso sozinha. Você acha que você consegue fazer isso sozinha, mas a gente não consegue, irmãos. A gente precisa de alguém. A gente precisa de um amigo. A gente precisa, né, desabafar. A gente precisa ouvir uma opinião de alguém maduro. A gente precisa do outro, a gente precisa de alguém. A Bíblia mostra isso o tempo todo. Moisés precisou, muitas das vezes na jornada dele, se você for ler, de alguém. Né? De Arão, de Josué. Tantos outros foram levantados ali para auxiliar ele, né? Que ainda segurou as mãos dele para que o povo de Deus vencesse as guerras, as batalhas. A palavra fala que quando ele abaixava a mão, o povo estava perecendo, perdendo a batalha. E quando ele erguia as mãos, o povo vencia, era abençoado. Olha o que está Deus falando desde o início dessa live aí, né? Através das mãos há uma conexão. A sua mão se conecta ao Senhor. A sua mão se conecta ao céu. Muitas das vezes as pessoas não acreditam porque não veem, né, ao olho do a presente físico a coisa acontecer. Mas no mundo espiritual, no mundo invisível, muita coisa está acontecendo. Se Deus, né, conceber que você abrisse seus olhos, olha, irmãos, é batalha, né? Inimigo lutando, querendo tragar os projetos, tragar a tua vida, a tua alma, a sua família. Quantos livramentos, quantas coisas acontecem sem a gente ver. Quando ele permite, né, ele abre a nossa visão, dá sonhos, visões para alguns, porque isso está na palavra, é promessa, né, acontece. Quanta coisa acontece, quanta coisa. E quanta coisa acontece sem você ver que ele determina, que Deus corta o laço. Então, não desista, abra a tua boca, por mais que você não esteja vendo, por mais que você não esteja, né, enxergando a coisa se materializar para você, nesse mundo aqui, que é passageiro, existe um mundo espiritual que muita coisa está acontecendo. Muitas batalhas estão sendo travadas em amor aos seus familiares, em amor a você, em amor à sua vida, seus projetos, seus sonhos. Quantas coisas não aconteceu porque o Senhor livrou, o Senhor guardou,
o Senhor protegeu, o Senhor mandou anjos, o Senhor mandou cura, o Senhor mandou renovo e você nem viu. Só recebeu. E muitas das vezes o ser humano está esperando o quê? Coisas grandes. Coisas grandiosas. Para poder reconhecer, para poder acreditar, para poder se firmar, para poder, né, se fortalecer. Mas a palavra fala o quê? Que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. A fé é você crer antes. É você entregar, né, antes a sua fé ao Senhor. Como aquela mulher. A mãe, né, de Moisés, ela fez isso. Ela entregou, através, né, desse ato de colocar Moisés no cestinho e lançar no rio. Ela falou: Senhor, eu acredito em Ti. Eu confio que o Senhor vai guardar o meu filho. Eu quero o meu filho vivo. Lançou ele no rio. Então, nessa manhã, para terminar essa mensagem aqui hoje, o que Deus quer de mim e de você? Que você pegue o cestinho e lance no rio. Ele quer ver a sua fé, Ele quer ver a sua perseverança, Ele quer ver, né, esse seu ato de fé, seu ato de confiança nele. Confiar, esperar, acreditar que Ele está fazendo, que Ele está trabalhando. Ele está no silêncio, mas Ele está trabalhando. Ele está no silêncio, mas Ele está pelejando por você. Tudo é um processo, irmãos. Tudo passa por um processo. Tudo tem um propósito, um processo, um tempo. Tudo para ser realizado precisa de um tempo. Uma comida, um móvel, né? No campo físico, no campo espiritual não é diferente. Tudo precisa de um tempo. Isso tem que ser respeitado. A tecnologia, né, essa coisa acelerada do mundo atrapalha muito, muitas das vezes, o ser humano compreender, entender que nem tudo tem como ser rápido. E que as melhores coisas precisam de tempo, de processo. Até uma comida, quando passa por processos, né, quando demora a ser realizada, nossa, é outro sabor. Comida feita na lenha, comida, né, que tem que ficar de molho, no tempero, que tem que ficar do dia para o outro dia, curtindo, né, aquele tempero. Comida que fica muito tempo no fogo ali cozinhando, são as melhores. Sabor maravilhoso. Então, isso é só dar um exemplo para nos mostrar que você só vai ficar pronta, né, madura, capaz, se sentindo forte, capacitada, com sabedoria, com discernimento, com visão espiritual, passando pelos processos, se permitindo ser experimentada, assim como foi com Joquebede, a mãe de Moisés, né? Que a gente tá nessa mensagem hoje, mas se você pegar a Bíblia, milhares de histórias semelhantes, né? Que é o que? Processo, confiança, perseverança, obediência. Tudo se resume a isso. Quando eu obedeço, quando eu tenho fé, quando eu persevero, quando eu confio, quando eu amo, o Senhor se manifesta a mim e a você. Então, amados, em nome do Senhor Jesus, entregue esse cestinho hoje para o Senhor. Entregue, né? Deposite a Ele, confia. O mar está revolto, sim, com certeza. Mas Ele está protegendo, guardando, livrando. Ele está com você e agora. E Ele está falando comigo e com você nessa manhã. Entregue o cestinho. Entregue o que você tem de melhor. Entregue seu coração, entregue a sua fé. Entregue suas emoções, entregue seus sentimentos. Abra sua boca agora. Rasga seu coração perante o Senhor nessa manhã. Rasga seu coração, fale com Ele. A live vai terminar, mas a presença dEle não termina na sua vida. A presença dEle é de dia e de noite, a todo tempo, madrugada, 24 horas. Ele está comigo e com você. Então, em nome do Senhor Jesus, nessa manhã, eu quero te convidar agora a estar orando comigo, para estar terminando essa live. Entregue ao Senhor Jesus.
Entregue a Ele a sua fé. Entregue a Ele, persevere, porque Ele é contigo. Ele é com a sua família, Ele é com as suas causas. Ele se importa com você, Ele se importa com suas emoções, com seus sentimentos. Olha o que Ele fez com a mãe de Moisés. Ainda preparou uma situação para ela própria cuidar dele, sem ninguém saber, né? Sem que ninguém soubesse que ela era mãe. Assim é o nosso Deus. Eu sou apaixonado por esse Deus. Apaixonada. São vários testemunhos. Se eu for contar aqui vários testemunhos. Glória a Deus que eu tenho vários testemunhos na minha vida. E eu creio que em breve vou contar mais outro testemunho de fé, de perseverança, de amor, de provisão, de providência divina. Eu creio, eu tenho fé. E o Senhor está pelejando na minha vida. E o Senhor está pelejando na sua vida em nome do Senhor Jesus. O Senhor peleja as suas causas nessa manhã em nome do Senhor Jesus. Você crê nisso, Cássia? Você crê, Gabi? Você crê, Rosane, Tamires, que estava aí, né? E você que vai assistir depois essa live, que está assistindo depois, não importa se é depois, se é ao vivo, o mesmo Deus que se manifesta ao vivo, se manifesta também depois na gravação. Porque o que Ele quer de mim e de você? Um coração aberto, contrito, um coração cheio de fé, um coração que quer ficar perto do coração de Deus. Então nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, abra seu coração. A palavra fala que tudo que Deus se agrada é obediência e andar na verdade. Tudo é válido, fazer jejum, orar, profetizar, subir o monte, pregar, tudo isso é maravilhoso, irmãos. Tudo isso é de Deus, devemos realizar. Mas o principal, o início de tudo, que Deus quer, né, para a gente até ter autoridade em realizar tudo isso, é o que? Obediência, andar na verdade, se apartar da aparência do mal. Aquele que anda na verdade se afasta, se aparta da aparência do mal. Aquele que fala a verdade fecha brechas, fecha buracos que estão abertos, portas que estão abertas na vida. O mal não pode entrar, porque ele não pode com a verdade. Ele é a mentira. Então você quer fechar a brecha? Fala a verdade. Toma uma decisão hoje. Anda na verdade, obedece ao Senhor. Eu sei que a princípio, né, quando a gente não tem experiência, a gente fica com o coração partido. Ah, por que, Senhor, tem que fazer isso? Mas, Senhor, eu vou perder. Mas, Senhor, como é que vai ser? Mas, Senhor, será que eu tenho que dar? Mas, Senhor, será que eu tenho que fazer? Senhor, será que eu tenho que ir lá mesmo? Senhor, será que eu não tenho que fazer isso daí? Será que eu não tenho que fechar esse acordo? Cuidado com as mesas que você tem sentado, tá? Não sei por que eu estou falando isso. Alguém precisava ouvir isso agora. Cuidado com as alianças, cuidado com as conexões. Será que essas conexões estão na verdade? Estão caminhando na verdade? Que mesa que você tem sentado? Preste atenção na mesa que você tem sentado, nos acordos, os projetos, né? As idas, as vindas, com quem você anda, com quem você tem compartilhado o seu coração, os seus sonhos, seus projetos. A quem você tem depositado o seu cestinho? A quem? Será que você tem lançado no rio de Deus ou tem lançado no rio humano, mundano? Né? Vai ter desilusão. Então presta atenção, tá? Não adianta subir e descer monte. Não adianta profetizar, cuspir, rodar no poder, né? Falar em línguas. Tudo isso é dom, talento. Se você não anda na verdade. A gente está no mundo, né, numa era que cada dia mais se destaca aquele que fala a verdade, que anda na verdade, que obedece ao Senhor. Esse se destaca, tem luz nele. Esse, o mal bate em retirada. Esse, minha filha, no mundo invisível aí, cai fora quando te olha, quando te vê andando na verdade. Agora, o que adianta, né? Eu fazer tudo isso e não andar na verdade. Então,
tome essa decisão hoje, você vai ver que a sua vida vai mudar por completo. E todas as demais coisas vão ser acrescentadas. As bênçãos do Senhor vão te perseguir em nome do Senhor Jesus. As bênçãos do Senhor vão te alcançar em nome de Jesus. Você pode estar passando o que for. Deserto, dores, tribulações, traições, o que for. Mas se você estiver na verdade, andando na verdade, sendo de verdade, né? Que isso inclui ser com os outros de verdade, você vai ver o favor do Senhor na sua vida. Você vai ver o manifestar do Senhor na sua vida. Você vai ver providência, provisão, amor. Você vai ver Deus enviando pessoas, conexões dele para você. Como foi na vida de Moisés, como foi na vida de José, como foi na vida de Ruth, como foi na vida de Noemi, na vida de quem mais? De Maria Madalena, como foi na vida de Pedro, de João, todos. Então, em nome de Jesus, decida hoje, tá? Decida hoje, vamos orar agora para terminar essa live. Que o Senhor te abençoe muitíssimo nessa manhã, foi um prazer estar aqui hoje, tá? Espero ter contribuído com os irmãos em nome de Jesus, né? Eis aqui uma mãe cansada, mas uma mãe que é feliz em levar a mensagem, né? Uma serva que é feliz em trazer a palavra do Senhor, porque isso também nos renova, isso nos preenche, né? Aquele que ama o Senhor ama falar dele. Quando a gente ama de alguém, quando a gente ama alguém, a gente ama falar dessa pessoa. E assim temos que ser, principalmente com o Senhor. Amém? Então que Deus abençoe sua casa, sua família. Vamos orar agora para estar terminando essa live de consagração maravilhosa. Obrigada você que esteve até aqui agora comigo, né? Você que está assistindo depois, que Deus te abençoe muitíssimo. A unção é a mesma que o Senhor tem derramado aqui agora, o Senhor está derramando também depois, né, na gravação. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, nosso Pai, te agradecemos por esse dia, por essa live, por esse momento de consagração, por esse momento, Senhor, contigo nesse dia. Obrigado, Espírito Santo, nos renova, nos preenche. Senhor, peleja as causas invisíveis, visíveis, Senhor, aquilo que essa pessoa pode ver. Luta, Senhor. Peleja essas causas, Senhor. E aquilo que a pessoa não está vendo, Senhor, peleja também, Pai, em nome de Jesus. Faz o milagre acontecer na vida dessa família, Senhor. Faz o milagre acontecer na vida dessa pessoa, Pai. Que ela venha testemunhar em breve, Senhor, os seus feitos, os seus milagres, a sua vontade, o seu favor, o seu cuidado. Nós te agradecemos, Senhor. Vamos sair dessa live, mas não da tua presença. Seja conosco o tempo todo. Seja conosco, Senhor, no deitar, no levantar, no andar, no agir. O Senhor é o Deus que esquadrinha os corações. O Senhor é o Deus que esquadrinha o deitar, o levantar, o agir, o andar dessa pessoa. O meu andar, Senhor. Obrigada por isso, Senhor, pelo seu cuidado, pelo seu amor, pela tua fidelidade, porque o Senhor não dorme, Senhor. Oh, Deus, o Senhor não dorme. O guarda, segurança, que guarda uma instituição, ele pode até piscar o olho, dormir, mas o Senhor não dorme, Senhor. O Senhor protege, o Senhor vê tudo. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo teu amor, obrigada pelo teu favor, obrigada por essa pessoa que está aqui assistindo. E eu profetizo, Senhor, milagres, curas, transformações, libertações, renovo. Aleluia, Senhor, profetizo portas abertas, sonhos realizados, Senhor. Projetos, Senhor, tirados da gaveta em nome de Jesus. Nós te agradecemos nessa manhã, Senhor. Entregamos as nossas vidas a Ti, porque confiamos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado a você que ficou até aqui e até a próxima. Um beijo, um excelente sábado. Tchau, tchau.